Fala galerinha, aqui é o Lenda em Movimento na área. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Sejam muito bem-vindos, se inscrevam e deixem o like. Estamos indo para mais uma análise de uma empresa. Lembrando, nós estamos numa maratona de resultados, de acompanhamento de resultados do primeiro trimestre de 2025 e nós faremos sempre das empresas que nós acompanhamos a prestação institucional e a prestação de resultado do release, né, do ano anterior. Então, nós temos um grupo de 5 empresas, dos quais nós vamos acompanhar o resultado desse trimestre em diante. E no ano que vem, possivelmente, nós atualizamos apenas a prestação institucional. Na verdade, a prestação institucional nem precisa de atualização, mas atualizamos o release de resultados. Podemos pensar em algum consolidado desse tipo no ano que vem, mas são projetos futuros. Então, as 5 empresas são Multiplan, que já está no canal, pode acompanhar aqui no card, aqui, né? Aqui, Multiplan. Hoje vai sair Raia Drogazil, que divulgou os resultados inclusive hoje. Temos Engie, VEG e Fleury, Grupo Fleury. Então são 5 empresas para visualizar o resultado. Sem mais delongas, vamos abrir a tela e vamos para a análise de Raia Drogazil. De RD Saúde, né? Eu não acostumei com esse nome novo, não. Acho o nome antigo melhor. Vamos lá, vocês já estão olhando aí para a nossa tela do computador e de praxe vamos entrar no site Fundamentei. É o site que nós usamos para acompanhar geralmente o consolidado de resultados, né? Vamos então procurar aqui por RD Saúde. RD Saúde. Colocamos aí uma nota 5 em nossa última avaliação e vamos direto ao site do RI para entender como que a empresa reportou os resultados do primeiro trimestre de 2025. Bom, vamos aqui nas informações financeiras, a apresentação central de resultados. Aqui em central de resultados temos aqui apenas o release, né? Temos o release. Aí uma coisa ruim, acho que, deixa eu ver aqui o eventos. Uma coisa ruim é que eles vão fazer 6 a dia 7. Dia 7 vai ter a call de resultados, então eles não divulgaram a apresentação de resultados. Então hoje nós vamos para o mais completo diretamente, que é o press release, ou earnings release, mas sem problemas. É bom que a gente vai para o mais completo de uma vez, e aí vamos ver como é que vai ser nas próximas, mas geralmente nós pegamos a apresentação e pegamos o press release inteiro. Bom, vamos dar o zoom como de praxe. Fez zoom demais aqui, o zoom tá ótimo. Bom, beleza. Então, press release, análise da RD Saúde começando. Temos aqui os destaques consolidados do trimestre. Então, tem 3.301 unidades em operação, são as farmácias, com 75 aberturas e 4 encerramentos. Então, aquele plano, aquele guidance já está se cumprindo desde o início do ano, com as aberturas acontecendo, como eles estão prometendo, né? Receita bruta veio em 10,8 bilhões, crescimento de 10,8%, com um impacto calendário negativo de menos 1,3 pontos percentuais. Então, cresceu essa notícia positiva e market share de novo, um ganho de 0,4 pontos percentuais, ganho em todas as regiões, market share de 16,6. Então, esse é o que brilha o olho do investidor, porque o mercado de farmácias do Brasil é enorme, é gigantesco, e a RD Saúde abocanha 16,6 de participação e tem espaço para crescer com toda certeza. Tenho absoluta certeza desse resultado que vai continuar crescendo de pouco a pouco, mas deve continuar crescendo, como já tem sido ao longo do tempo. O digital teve 2,2 bilhões de faturamento, um crescimento de 40%, uma penetração no varejo de 21,8%. Estava até dando uma olhada no call de resultado deles, eles gostam muito dessa linha do resultado deles, porque nenhuma empresa de varejo tem
um crescimento absurdo de vendas no digital como eles têm. E a venda no digital deles é uma venda que acontece por meio do aplicativo. Então eles se orgulham muito porque não é uma venda por site ou pelo iFood, por um terceiro. É uma venda que acontece diretamente com a RD Saúde, uma operação direta com eles. E esse crescimento de quase 50% no número é muito absurdo para o trimestre, né? Eu acho que esse resultado aqui é muito louvável, dado que estamos numa era digital, dado que estamos enxergando as pessoas tendo um maior comportamento com o celular, né? Um maior relacionamento com o celular. Então, nada mais justo que a empresa vender digitalmente. E esse crescimento aqui é um destaque absurdo, né? A EBITDA veio em 644 milhões, margem de 6% e contração de 1 pontos percentuais. Então, certamente nós vamos olhar por que dessa contração, ok? E o lucro líquido ajustado em 177 milhões, margem de 1,6%, é característica do setor, tá? Vi com uma margem bem pequena mesmo, uma margem muito apertada. Quando a gente vem aqui no Fundamentei e olha para os resultados com um maior horizonte, a gente vê que a margem líquida da empresa é realmente muito abaixo mesmo. Não é novidade isso aqui, tá? Então, se você não gosta de margens muito pequenas, seja bem-vindo. A RD Saúde tem essa realidade e é uma empresa que faz muito sucesso há muito tempo, desde que se conhece por gente. Ela nunca deu um prejuízo aqui no EBITDA. Deixa eu ver se ele já veio negativo. Nunca veio negativo. O EBITDA é a mesma coisa. Então é uma empresa que se dá bem nesse ramo. É um mercado cruel, que você tem um grande faturamento e lucra pouco, mas ainda lucra, né? O problema é quando você tem um grande faturamento e não consegue lucrar no final. Isso significa que a empresa é desorganizada nas linhas anteriores antes do lucro líquido. Beleza? Vamos ver também por que dessa contração, né? Vamos ver o que a empresa traz de explicação e se a gente consegue trazer uma análise lá dentro da DRE. E o fluxo de caixa livre veio negativo em 123 milhões, 162 milhões de consumo total. É outro ponto de atenção também. Então, é uma empresa que tem 34 bilhões de valor de mercado, esse é o total de ações dela. E o fechamento da ação aqui em 5 de maio estava em R$19,96. Preço bem ok, né, para a ação. Bom, vamos aqui então para o comparativo do sumário. Esse aqui é um quadro bem geralzão, né? Vamos então ver aqui. Aqui ele traz de uma forma crescente, né? Bem legal isso. Então, a gente consegue ver que o número no quarto tri era 3.230. No primeiro tri do ano passado era 3.010. Então, de um ano para cá, ela já teve 309, né? 309 aberturas de farmácias, né? Tirando aí os fechamentos, né? Então, 309 novas farmácias que se mantiveram no grupo, né? Aí, descontando a conta dos fechamentos. Uma empresa que cresce aí no número de funcionários, certamente precisa, porque está abrindo novas operações, não tem que ter mais funcionários mesmo. Então, a empresa que também está crescendo o número de farmacêuticos, natural. O número de atendimentos dela também. O número de atendimentos talvez seja uma coisa que, mas de forma sazonal, né? Talvez valha a gente acompanhar esse número mais de perto, mas o atendimento do primeiro, comparado com o primeiro trimestre, veio bem, mas comparado a outros 2 trimestres, comparado com o trimestre do quarto trimestre passado, veio um número ok pelo número de aberturas de farmácia. Então, ela não está conseguindo ter tantos atendimentos assim nessas lojas que ela está abrindo. Natural, porque ela tem até uma métrica de loja madura com loja que não é madura. Então, demora um tempo para a loja ficar
saudável no quesito de atendimento e de vendas, né? Mas quando a gente olha para o número de clientes ativos, nós vemos que esse número aumentou para 49,7 milhões. Então, é um número que se apresentou maior, né, comparado com todos os outros trimestres e bem maior com o primeiro trimestre de 24. Então, número positivo aqui, apesar do número de atendimentos não ter sido tão legal assim. Né? Acho que justamente por esse motivo de a empresa não conseguir abrir lojas maduras de cara. Acho que essa é a resposta mais positiva para mais assertiva para essa quantidade de atendimentos aqui. Bom, a receita bruta veio aqui em 10 bilhões e 820, um decréscimo aqui com o quarto tri, mas olhando para o primeiro tri veio muito crescimento, né? Veio um crescimento de 2 dígitos, é o que a gente espera de Real Brasil, acho que é o que a gente vê de histórico. O lucro bruto veio um pouquinho menor que o quarto tri, veio um pouquinho maior que o primeiro tri, mas o segundo trimestre é onde ela mais performa, né? Talvez tenha entre o segundo e o terceiro, né? O lucro bruto veio bem grande aqui também, com uma receita menor. Então, são trimestres mais rentáveis para a empresa. Rentáveis no sentido de aumento de receita, né? O EBITDA veio em 644 milhões, então veio o EBITDA de fato menor. Vamos dar uma olhada nisso. Isso aqui a gente já viu lá no destaque, né? E o lucro líquido ajustado veio com essa margem bem reduzida aqui, se olhando trimestre a trimestre, mas a gente consegue ver que essa margem já vem reduzida nos primeiros trimestres mesmo. Então, ao que parece, o lucro líquido aqui, ó, olhando no ajustado, ele vem com uma porcentagem um pouquinho menor e depois melhora no segundo, no terceiro e no quarto, né? Mas é interessante a gente ficar aí atento com essa sensibilidade aqui na margem, né? E o fluxo de caixa livre veio 123 milhões negativo, como já teve o destaque. Vamos para frente. Então aqui eles começam de fato a explicar um pouco de cada linha, né? Então aqui está explicando de acordo com o guidance e explicando também de forma trimestre a trimestre quanto esse número tem aumentado. E aqui é aquilo que eu estava explicando. Olha só, a porcentagem de lojas maduras é de 75%. E elas, eu imagino que são as que mais trazem receita para dentro do grupo. E temos aqui lojas no terceiro ano já de abertura, outras lojas no segundo ano e outras lojas no primeiro ano. Então, precisa ter um tempo para essas lojas ter uma contribuição maior no resultado. Então, é um trabalho bem de formiguinha, de ter que esperar e tudo mais. Aí, ó, teve um recorde de 313 inaugurações nos últimos 12 meses. E aí, o guidance é de 330 aberturas brutas por ano de 2025. Vamos fazer aquela conta de padeiro, né? Deixa eu tirar isso daqui. Isso aqui me irrita. Isso. Vamos fazer aquela conta de padeiro que a gente sempre faz. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. A gente sempre faz, não, né? Vamos fazer ao vivo aqui, ó. Bom, abriu 75 no primeiro trimestre. São 4 trimestres. Então ela alcançaria 300 aberturas. Então ela teria que pisar um pouquinho no acelerador com essas aberturas para conseguir o número que ela está esperando. Então teria que ter aberto 87 lojas, 88, né? Para conseguir dividir de forma igual. Mas vamos ver aí como é que a empresa se comporta com o guidance, mas acredito que para o primeiro trimestre está super dentro do esperado, né? 2 anos de período de maturação, tá vendo? Então, das 4 que eles encerraram, 2 estavam no período de maturação ainda. Então, essa taxa de erro deles, né,
Então, existem lojas que eles abrem e elas não dão certo. Então é natural eles terem essa taxa de erro e mostra, né, que a empresa consegue abrir lojas que se tornam maturas ao longo do tempo com certa assertividade. Né? Olha só, e os outros dois foram de unidades maduras, transferidas pelas massas próximas. Quanto ao ROIC da companhia, entendi. Então, as outras duas já eram lojas maduras, mas existiam lojas perto da operação que faziam com que os custos fossem reduzidos, o EBITDA aumentasse e o retorno sobre o patrimônio da empresa também, sobre investimento, na verdade, né, também aumentasse. Então, está super tranquilo quanto à abertura, né? Beleza, sim, ok. É interessante, né? Como é que eles devem fazer esse cálculo por maturação, né? Tem todo um trabalho de estratégia aqui da empresa. Né? Então a empresa tem aqui presença em 629 municípios, tinha presença em 587 municípios, então a empresa reafirma a sua estratégia em expandir para novos municípios, especialmente dentro do estado de São Paulo. Então, imagino que as lojas Drogasil, acho que é isso mesmo, as lojas Drogasil estão com uma expansão muito forte lá. A rede atual, 41% das farmácias da rede estão dentro do estado de São Paulo, outras 13% estão na Sul, outras 16% estão no Sudeste, que é o segundo maior mercado, né? 11% estão no Centro-Oeste, 15% estão no Nordeste e 4% estão com a Norte. Lembrando que essa cor do Nordeste é ruim, né? Eu acho que tá ruim, né? Acho que a cor é ruim. Beleza. E aqui o portfólio, né? Como que é o perfil, né? Então existe aí uma porcentagem bem grande com os nobres, né? Mas agora está ficando bem equilibrado entre nobres e híbrido e uma parte aqui com as farmácias populares. Beleza. Então aqui ele deve falar justamente o que eu expliquei, né? Aqui. Expansão, aceleração de expansão em São Paulo. Principal mercado. É isso mesmo. São 1.300 farmácias já no estado. Popular ou híbrido. 61% da rede. Então eles estão abrindo mais o híbrido aqui no primeiro trimestre. Na abertura veio mais híbrido do que as nobres, né? Apesar de ter uma certa parte das nobres aqui, mas eles estão gostando mais do híbrido. E né, tem esse foco em São Paulo, né? Aqui a participação no mercado, naturalmente. Em São Paulo a participação vai ser maior, né? Mas isso aqui a gente não precisa estar muito no detalhe. Mas eu gosto até de ler as coisas que eles falam. É muito legal. Aqui a digitalização, aquilo que eu expliquei um pouco lá, de um resultado que eles se orgulham, né? Então, olha só, 2 bilhões 162 milhões de vendas só no digital é muito, né? Para uma empresa que tem aqui que tem lojas físicas e está aumentando as lojas físicas, né? Crescimento de 21%. Acho que esse é o amarelo, né? Não, essa é a penetração no varejo. Mas a porcentagem aqui de 40%. Não, peraí, isso aqui é o crescimento. É 22%, né? Pelo que parece. 22% de porcentagem a porcentagem da receita bruta do varejo, né? Então é muito alto mesmo. E aqui aquilo que eles estavam explicando, né? O aplicativo carregando aí as vendas nos canais digitais. Tem aqui um destaque para o mobile site, que é pelo celular ainda, né?
Então, eles têm que converter isso para dentro aqui, mas são proprietários, né? Não são canais terceiros que vendem coisas para o Brasil. E aí a empresa se focando em conseguir entregar em até 60 minutos. Né? E esse CIR aqui eu não sei o que é. Farmácia, beleza. Aham. Ó, 21% de penetração do varejo. Muito bom. Uhum. Ó, nos aplicativos foi de 70 para 78. Isso não está aqui descrito facialmente. Não tá. Mas tá escrito aqui, ó. 26% da receita. Eu vou testar isso aqui um dia. É que eu tenho menos tempo para gastar lá. Legal. Muito legal isso aqui. Aí aqui ela começa a falar, inclusive ela fala sobre os atendimentos, né? Sobre os serviços, né? Aplicação de vacinas, foram 2 milhões aqui de serviços realizados, né? O atendimento foi um número muito positivo também. Beleza, então a receita bruta aqui, um ascendente de crescente, talvez aqui com respeito ao quarto tri decresceu um pouco, mas está certo que o quarto tri é um resultado. Lembrando que a gente está falando de varejo aqui, né? Quarto tri, a gente tem várias datas comemorativas a respeito. Né? Natal, tem Dia das Crianças, tem Black Friday, tem o Ano Novo, que gera muita venda. Então, natural essa receita cair de trimestre a trimestre, né? Ninguém faz milagre todo trimestre, mas comparado aqui com o primeiro trimestre, né? Aqui um crescimento de 10, quase 11%, crescimento bom. E aqui um mix de vendas de varejo. Aqui, tá. Aqui foi a coisa que eles explicaram bastante lá no call de resultados. Eu gostei bastante de ter visto isso lá no quarto trimestre. Mas são a participação, né? Eu não sei o que entra como marca, mas acho que são remédios de marca, né? Mas tem aqui a perfumaria, que é aquela questão de protetor solar, desodorante, por aí vai. Então, aqui o crescimento está em 6% em um ano. O maior crescimento aqui foi nos genéricos, mas todas as linhas de negócio crescendo, né? É bom. Hum. Ah, tá. Esse efeito calendário foi o ano bissexto, né? E emendas de fim de ano. Ah, sim, é verdade. Isso aconteceu no ano passado mesmo, né? Então teve dois impactos para a receita não crescer mais, que eles estão explicando. Não sei se você se lembra no ano passado, mas teve uma procura absurda por repelentes em farmácias, porque estava acontecendo uma epidemia de dengue absurda no ano passado, né? Então, essas vendas não voltaram a acontecer, porque esse ano foi mais tranquilo com a dengue, né? Mas eu lembro que ano passado, no geral, tava pegando dengue e se não tava pegando, tava com medo. É, uhum. O mix tá equilibrado, é isso mesmo. Beleza? Ok. Ué, o gráfico aqui caiu a qualidade. É, igual isso aqui, vai, Brasil. RD, né? Sim, beleza. Beleza, vamos pra frente. Bom, e aí, falando um pouco do lucro bruto, o lucro bruto ele aumentou em relação ao primeiro trimestre, em relação ao quarto tri, né? Já sabemos, beleza?
Mix de categorias, ajuste de precificação. Beleza. Parcerias com fornecedores, tá bom. Despesas com vendas. Né, despesas com vendas aqui representando 17% da receita bruta. Não é. Né, tem que ter mesmo, porque tem que vender, né? Mas veio maior aqui, mas na mesma porcentagem, né? Em linha. Beleza? É. Eles estão explicando que teve um aumento, né? Se for olhar trimestre a trimestre, caiu um ponto, 0,1, né? Mas trimestre 24 contra 25 aumentou porque eles estão explicando que eles estão contratando mais para melhorar um pouco o atendimento deles. Então, esse efeito aí gerou uma pressão nas despesas com vendas de 0,5 pontos percentuais que deve continuar até o fim do terceiro trimestre. Então a gente já sabe que o lucro bruto vai vir um pouco mais pressionado, porque a despesa com vendas vai continuar vindo um pouquinho maior. Vamos acompanhar para ver se no quarto tri as coisas voltam um pouco ao normal. As despesas gerais veio bem baixa. Isso aqui é uma ótima notícia, porque gastou inclusive menos do que no primeiro trimestre de 24. Então a empresa consegue expandir o número de farmácias, mas mesmo assim não precisa de aumentar a despesa geral e administrativa. Então eu acho que isso aqui é uma boa notícia. De função de férias coletivas, né? Beleza. Então teve aqui um baixo provisionamento de consciência trabalhista no primeiro trimestre, né? É, eu não sei por que veio esse comentário aqui, né? Tipo, é só despesa administrativa. Vocês já fazem uma boa gestão da despesa, tá? Eu acho que não precisava de falar assim, estamos mudando. Né? Isso aqui é interessante, né? Uhum. Eu gosto de uma receita bruta. É legal. Então eles estão explicando que estão passando por algumas mudanças estruturais, adequação da estrutura organizacional, né? Isso aqui de fato realmente às vezes acontece, né? Às vezes tem uma função que faz duas. Tem uma função que sobrepõe outra, né? Então, pô, eu posso pagar um profissional só para fazer. Incorporar a outra, eu pago um pouquinho ele mais e fica tudo certo. Ao invés de pagar dois funcionários diferentes. Isso tem sobreposição de função, né? Então, eles esperam que isso. Eles esperam diminuir ainda mais esse percentual que eu já acho baixo. Acho ok. Mas, lembrando, né, a gente está numa empresa de varejo, cada percentual que eles ganham, cara, já faz uma diferença no lucro. Então, é justo a empresa estar falando sobre isso. Sim, tá. O EBITDA veio aqui em 6% da receita bruta, veio um pouquinho menor. Talvez ele tenha me explicar alguma coisa nesse sentido, né? Vamos ver aqui. Sim. Sim. Teve, claro, né? Teve um adicional aqui, um dia adicional de vendas, por causa do ano bissexto. Teve um não recorrente no primeiro trimestre, que foi uma contingência trabalhista. Né? Acredito também que a questão do, das vendas viu um pouquinho menor por causa desses eventos que aconteceram no ano passado, apesar da receita ter crescido, também contribuíram para o EBITDA ter decrescido um pouquinho. Né? Aí, ó. Olha lá o vale de margem bruta. É, beleza. Maravilha. Então explicou. De boa. Eu acho que o primeiro motivo, inclusive,
Um dia de diferença, um dia de venda faz diferença, tá? Faz mesmo. Pensa, são 3.000 lojas. Um dia no resultado já provoca um impacto, né? Nessa contração de margem aqui. Mas eles já estão falando assim, ó, beleza, a gente vai reverter. A gente espera que nós esperamos que esse resultado reverta ao longo dos próximos trimestres, né, com a recuperação do patamar de vendas e recomposição da margem bruta. Então aqui a gente consegue ver de forma um pouco mais clara que o imposto de renda ele veio um pouquinho maior, porque o lucro líquido veio maior. O resultado financeiro ele na verdade aumentou, né? Na verdade o imposto de renda veio menor, estou olhando o contrário. E teve um pouquinho mais de depreciação e amortização. Teve aqui uma baixa de investimento social, mas aqui a gente já consegue ver que o EBITDA, né, já veio pressionado mesmo. E teve outros não recorrentes aqui no trimestre que também certamente isso contribuiu para o resultado vir assim. O EBITDA ajustado veio aqui 644 milhões. Aí estou explicando que teve um não recorrente, né, de receita líquida. Então é bem baixo em relação ao que ela fatura no agregado. Não acredito que isso aqui seja tão relevante assim, mas é importante explicar, né, dessa receita. Aqui a depreciação, as despesas financeiras. Então, a despesa financeira veio bem maior que o trimestre, né? Eu acredito que a alta das taxas seja uma boa justificativa para isso. E o lucro antes do imposto de renda com a margem menor, como nós já vimos lá atrás, né? Aqui ele explicando sobre a despesa financeira, né? Tá aqui escrito, olha, taxa Selic mais elevada, maior passivo financeiro, né? Uhum. Beleza? O imposto de renda é a alíquota efetiva. Aí o lucro líquido ajustado veio em 1,6%. E aí? Contração. Beleza. Aqui, aqui é interessante olhar para isso, tá? O ciclo de caixa dela. Aqui os fornecedores. De receita bruta, né? Estoques. Bem equilibrado, beleza. Os recebíveis também vem bem em linha, né? Aqui teve a despesa não recorrente, imposto de renda, 34%, depreciação vem um pouquinho maior, investimentos tá aqui, pagou 100, 0,1, isso aqui foi 100 mil, 100 milhões, né? 100 milhões, 100 mil parece. Resultado financeiro, eu não sei quanto que é isso aqui. Não. Aí, ó, eles consumiram um pouco de capital de giro, né? É o CAPEX. 111 milhões para abrir novas farmácias, 57 para manutenção, 62 para tecnologia, 23 para logística e 12 para outros projetos. R$ 118 milhões de JCP. JSCP, né? JCP, né? Juros sobre capital próprio.
44 milhões. Beleza. É aqui um pouco da dívida, né? Eu gosto muito de olhar a dívida lá no Fundamentei. Mas o consolidado da dívida bruta está em 3 bilhões. Aí tem o caixa de 470, a dívida líquida fica em 2 bilhões e 700. E aqui é uma empresa que está super tranquila com o nível de endividamento, né? Empresa que mesmo abrindo muitas lojas, a empresa tem um endividamento bem tranquilo. O perfil seja bem tranquilo. Emitiu uma debênture. Beleza. Desvalorizou 13%. Uhum. A valorização. 18,3% ao ano. Eles passam separado, né? A Raia cresceu quase no mesmo nível aí. Beleza. Bom, acho que é mais ou menos isso, né? Aqui é a demonstração de resultado. Aqui está toda a linha de comparação, né? Mas tem essa questão do IFRS 16 aqui. Não vou entrar nesse mérito, não. Aí tá falando um pouquinho do... E aqui vem o consolidado. Mas todos esses resultados nós já vimos aqui. Já vimos aqui. Beleza. Ótimo. Então, chegamos ao final do nosso conteúdo, nossa análise de RD Saúde. Vamos então consolidar um pouco desses destaques lá dentro do Fundamentei. Tá? E vamos terminar fazendo aqui uma análise do trimestral. Então, não precisa de carregar tantos trimestrais assim. Vocês já podem perceber que minha tela está expandida. É bom ter um resultado assim, que eu consigo ver o ano, né? Eu não sabia que dava para fazer isso aqui, ó. Aí fica ruim. Se eu quiser ver o ano, aí some. Mas aí quando eu expando, por isso que é bom ter uma tela grande. Então vamos pro trimestral. E eu quero menos balanço ainda. 8 balanços tá ótimo. Isso. Então um pouquinho mais. 10, 12. Vamos 12. Então tá. Aqui, ó. Primeiro trimestre. Vocês estão vendo um aumento claro aqui da receita. Então, o aumento teve um aumento curto do EBITDA, mas nós já vimos o motivo lá dentro do press release. A margem EBITDA continuou, teve um decréscimo, né? O EBIT naturalmente veio aqui um pouco menor, o lucro bruto, o resultado financeiro veio um pouquinho maior, alta da taxa de juros, o imposto veio um pouquinho menor, e o lucro líquido veio um pouquinho, já veio maior, né, que o primeiro trimestre do ano passado, mas com a margem líquida de 2%, uma margem líquida que preocupou um pouco, abaixo de 2% na verdade, né, mas é uma empresa que carrega muito pouco dívida, né, se for olhar para esse caixa, essa geração de caixa ao longo do ano, e o fluxo de caixa livre ficou aqui em 251 milhões, CAPEX de 71 milhões, a empresa está investindo um pouquinho mais do que no ano passado, mas ela começa a acelerar bem no terceiro e no quarto, né? E aqui não tem provisionado nada de proventos, mas ela já anunciou que vai pagar aí um juros sobre capital próprio. Beleza? Então, acho que é isso. Acho que é isso aí. Ok, então vamos lá. Vamos para os resultados. Ninguém comentou aqui ainda. Eu acho engraçado que ninguém acompanha muito assim. Pô, um negócio que ninguém nem curtiu. Mas vamos lá, vamos para cima. Vamos fazer aqui os destaques.
Vamos aos destaques do Nutri 5 da companhia. Receita bruta. Receita crescendo, como de praxe, mas com explicações muito condizentes para um crescimento um pouco menor neste trimestre. Fato de pandemia, de surto, contribuído ao surto de dengue no ano anterior. E, na verdade, eu queria começar o destaque falando do top, né? 75 aberturas de farmácia. A empresa segue expandindo sua operação, especialmente no estado de São Paulo, onde sua operação é muito forte. Vai precisar acelerar um pouquinho a abertura uma vez, mas dá para ver resultados do fundamental que acostuma investir mais no terceiro e quarto trimestre, certamente para alcançar o que propôs no guidance. Então esse é o top line. Segundo, aí sim é aquilo que a gente estava escrevendo sobre receita. Aí, ó, é isso. Receita crescente, crescendo, mas poderia ser melhor. E a justificativa foi bem plausível. E olha como faz diferença para a companhia de varejo, né? Surto de dengue no ano passado culminou em grande procura de repelentes nas farmácias do país, além de um dia a menos no calendário. Olha como um dia de diferença para a companhia de varejo. Lá disso, pesa, segue o seu ótimo trabalho em vendas. Ótimo, esse é um bom destaque. Vamos ver aqui um outro de destaque, certamente. Market share não vou nem destacar tanto, mas o digital, terceiro, digital com uma manutenção do seu crescimento muito forte. É de se comemorar que a companhia farmacêutica consiga vender tanto digitalmente. E faz super sentido, uma vez que o produto adere bastante ao celular. O melhor é que essa venda acontece dentro do aplicativo, em sua grande maioria,
fazendo com que a RD não dependa de nenhum terceiro a essa venda acontecer. Acho que isso é um baita destaque, beleza? E aí, eu vou até descer lá no EBITDA para olhar um pouquinho da explicação deles. Acho que em linha nós estamos aqui com a receita com o lucro bruto. Entendi, beleza? Despesas gerais, beleza? Aqui o EBITDA. Isso. O EBITDA é um destaque. EBITDA não veio como esperávamos. Mas, e ó, mas tivemos um impacto do ano bissexto. Deixa eu ver. E teve um não recorrente, né? Aqui, ó. Então, comparando, tá? O EBITDA não veio tão ruim, não. É isso que eu tô entendendo aqui agora. No trimestre de 23, veio 6,6, a margem veio 6 agora. Então, né? Sazonal dos dois trimestres. Né? Julho impactando o sexto, mas no anterior, e o menor posicionamento para aumentos trabalhistas. Então, EBITDA. Escreve EBITDA com I, é com I, né? Na verdade, eu até meio que e vamos apenas continuar acompanhando, porque haver melhora do número dos próximos trimestres. É isso. Sobre EBITDA, acho que é isso. EBITDA, é porque tem o D é mudo, né? Beleza. Tá. O EBITDA, cara, e o lucro veio apertado, já sabemos, né? Não tenho o que falar. Cadê falando de lucro? E vale ressaltar aqui, né? RD Saúde com um press release exemplar, tá? Vem muito explicativo. Cara, muito bom isso. Pô, cadê o negócio? Mas eu sei que o comentário dele sobre o Clito foi bem pequenininho, ó. Ah, tá aqui, ó. Aqui no lucro bruto, possivelmente vou ter explicação melhor. Mas tudo isso. É 5. Lucro líquido, consequentemente, não cresceu tanto devido a todos esses fatores. Questão os outros destaques. E vamos continuar acompanhando. Vamos continuar acompanhando para entender sobre a evolução nos próximos trimestres. Que virou, teve reajuste,
que acontece além, né, além de redução de perdas, né? Vou ver se tá aqui, de perdas e de ganhos, redução de perdas e de ganhos comerciais e parcerias com fornecedores, como a própria companhia procurou destacar. Acho que o 6 é sobre despesa geral. Eu acho interessante a visão da empresa sobre despesa geral. Achei muito legal a empresa se preocupar com as despesas gerais e administrativas, pois, apesar de representar pouca porcentagem dentro do resultado, o que ela conseguir evitar de custo nessa linha ajuda para as linhas seguintes. Então, a empresa continua em um trabalho de ser mais eficiente, evitando posições que tenha sobre posições de funções, que ela tinha falado mesmo, autonomia para tomada de decisões, etc. Salvo todas essas exceções que a companhia mesmo trouxe, a história não veio ruim. Na verdade, veio bem em linha com o resultado do tri de 23, né? E como bem sabemos, o resultado da companhia começa a melhorar nos próximos trimestres, especialmente nos próximos trimestres. Basta nada no sol, RD continua expandindo suas operações, tentando administrar melhor e aumentando o número de atendimentos e vendas, seja vendas físicas ou digitais. Ótimo. Então, eu achei que o vídeo ia ficar grande, já está grande, né? Mas o que acontece? A empresa abriu 75 farmácias, ela abriu especialmente no estado de São Paulo, onde sua operação já é muito forte. Falei aqui que a empresa vai precisar acelerar um pouquinho essa abertura, mas como já dá para ver na tabela do fundamento, ela costuma investir mais o CAPEX dela no terceiro e no quarto trimestre. Então, certamente ela deve alcançar o que propôs no guidance dela para esse ano, tá? Aí aqui tá pequeno, né? Vamos lá. Aqui, ó. Vocês vão conseguir acompanhar comigo. Aqui, a receita cresceu, mas, né, como a empresa bem lembrou, tivemos aí 2 destaques que atrapalharam um pouquinho num crescimento ainda maior da receita. Então a base de comparação foi um pouquinho ruim, porque no passado aconteceu certas coisas que estavam fora do controle da empresa. Totalmente fora, inclusive, né? O surto da dengue, que beneficiou a empresa em ganhar um pouquinho mais de dinheiro e propiciou uma procura de repelentes. Se vocês se lembrarem, vocês vão se lembrar que isso de fato aconteceu. E
um dia a menos, cara, um dia a menos faz diferença no faturamento de uma empresa varejista, né? Então, ano passado foi um ano bissexto e acho que o principal destaque aqui para a receita nesse trimestre é que a empresa segue fazendo seu ótimo trabalho em vendas, como a gente viu lá, o número de, não só de atendimentos, mas nesse número aqui, ó, um outro número. O número de atendimentos não veio tão bom, mas o número de clientes ativos veio melhor. Então, sinal que a empresa está crescendo a sua operação aí. Bom, o terceiro, o digital, cara, para mim o digital é um grande destaque da Real do Brasil. Conseguir fazer com que essa geração compre digitalmente na farmácia é muito bom, né? E dentro de aplicativo, que faz com que a RD não dependa de nenhum terceiro, isso é um destaque muito bom. EBITDA não veio como esperávamos, mas ano passado também teve um outro não recorrente, que foi um menor provisionamento para pagamentos trabalhistas. Então eles estão tentando reorganizar a casa com pagamento de férias, férias incentivadas, esse tipo de coisa. Então vamos continuar acompanhando o indicador, né, mas nada que fuja demais. Né? Como eles bem explicaram, esse resultado veio muito em linha com o primeiro trimestre de 23, que é uma boa comparação. Né? O lucro é a mesma coisa, né? E achei que legal também a empresa se preocupar ali com as despesas gerais administrativas. Eu achei a porcentagem muito baixa, 2% que eles gastam com despesa geral, e ainda assim eles estão falando assim, não, mano, a gente vai abaixar isso aí mais, tá paia. E aí eu me lembrei, né? Pô, a empresa que tem uma margem desse tamanho aqui não pode, né, realmente se acostumar com uma despesa geral administrativa num certo patamar. Ela tem que pensar em decrescer mesmo. E aí eles trouxeram aquela linha lá, eu achei muito legal. Então, salvo todas as restrições que a comunidade trouxe, o resultado não veio ruim, né? Na verdade veio muito em linha com o resultado do primeiro trimestre e, como nós sabemos, né, o resultado da melhoria da companhia começa a melhorar nos próximos trimestres. Então, acho que é nada de novo sobre o sol. A RD continua expandindo suas operações, com muito sucesso em São Paulo, tentando administrar melhor e aumentando o número de atendimentos e vendas, sejam elas físicas ou digitais. Então, vamos lá, vídeo no YouTube. E aí, posteriormente, eu alimento aqui o vídeo no YouTube, tá ok? Então, é isso. Real do Brasil, empresa muito tranquila de avaliar, empresa que tem uma boa administração e boas vendas, bom crescimento, empresa que tem market share para ganhar, empresa muito interessante. É isso aí. Essa foi mais uma análise do nosso canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!